Graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você também que está online conosco, nós estamos dando prosseguimento à série de mensagens iniciadas em Marcos. Domingo passado, o pastor Gilead pela manhã falou sobre a operação do milagre de Jesus em Cafarnaum, e à noite ele falou sobre o jejum. E nós vamos então estar dando prosseguimento, e vamos estar então fazendo a leitura em Marcos 3, de 1 a 12. Eu vou estar lendo, peço que você acompanhe, ou aí no seu monitor, ou então aqui na tela. A palavra do Senhor nos diz: de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem de mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido, com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. E o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então respondeu aos seus discípulos que sempre lhe mantivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o vinham, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expulsassem à publicidade. Oremos. Senhor Deus, Pai, graças, Senhor, te damos por esse dia. Te louvamos, ó Pai, porque podemos, ó Pai, estar de forma livre na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito tenha livre acesso, ó Pai, aos nossos corações, às nossas mentes, nos trazendo, Senhor, aquilo que Te deseja, Senhor, para hoje, para cada coração. É a minha oração, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. É interessante que nós vemos que Jesus, ele adentrou, né, a sinagoga, e Jesus, ele tinha um propósito, né? Assim como Deus tinha um propósito para a vida de Jesus, Jesus tinha o interesse e o propósito em executar a vontade do Pai. Interessante que nós vemos que existem só duas religiões, a religião da vida e a religião da morte. Existe apenas um único caminho, através da cruz de Jesus Cristo. A primeira tem a finalidade de adorar a Deus e salvar o homem. A segunda, a da morte, nos torna prisioneiro em ritos e tradições que escraviza o homem. Era o que aqueles homens da sinagoga estavam ali, mais preocupados com a forma do que com o conteúdo. Jesus centrava a sua religiosidade em adorar e servir, adorar ao Pai e servir ao próximo. É uma coisa interessante que três coisas nos saltam aos olhos logo no início desse texto. O verso 1 nos diz: de novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha sua mão ressequida. De novo Jesus entra na sinagoga. Interessante que o hábito de Jesus ir à sinagoga, local de comunhão, onde as pessoas estudavam a palavra de Deus. Nós vemos em Lucas 4,16 que diz: Jesus foi a Nazaré, para onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Interessante que Jesus, Filho de Deus,
constantemente estava na sinagoga. Um local de comunhão, um local de aprendizado. No primeiro versículo vem a questão: e nós? Temos usufruído? Temos partilhado da bênção que é a igreja? Nós temos interesse, a palavra diz-nos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem sentido a necessidade e a alegria de estar aqui como Jesus o fazia? Que nós sigamos o exemplo do Mestre. A palavra diz que novamente ele entrou. Esse é o primeiro aspecto que este livro nos traz. Lá Jesus vê pessoas com problema físico. Assim ele entrou e viu aquele homem com a questão da mão ressequida. Mas também vê pessoas com áreas de sua vida que secou, mirradas. Hoje também ainda vê, pode ser sua vida espiritual, moral ou outra. Na realidade, Jesus viu o estado daquele homem com a mão ressequida, mas ele viu também a condição espiritual de cada um daqueles sacerdotes, ali entregues ao seu ritualismo, à sua preocupação com a forma e não o conteúdo. A própria palavra nos diz que o Senhor se entristeceu com isto. Um outro aspecto, Lucas 6,6. Aconteceu que outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Nós vemos o quê? Que Jesus ele sempre tinha o interesse em partilhar e ensinar a palavra de Deus. Nós vemos então que Jesus ele tinha esse foco de estar sempre transmitindo a palavra do Senhor. Tem sido nossa vida assim? A gente vê nesses aspectos de Jesus aqui na terra, ele sempre se preocupou com essa questão. Jesus sempre tinha o propósito de ensinar a palavra de Deus. É a Escritura que nos faz crescer em fé e em espiritualidade. Né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Temos buscado. Esses são alguns pontos interessantes que nos chamam a atenção nesse início do texto. Uma das grandes lições que o Senhor Jesus, com relação à vontade de Deus e seu propósito nesse texto, é que não existe um dia específico para isso. Para quê? Para o propósito do Pai. Precisamos estar prontos a todo momento. Ou seja, Jesus, naquele momento, teve que cumprir um propósito do Pai, curar aquele homem para sua honra e glória. E Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. E nós vemos aqui que aqueles homens estavam envoltos em uma legalidade, né? Eles estavam preocupados, é sábado, não é lícito curar no sábado, né? E aqui nós vemos o quê? Que o Pai, na realidade, ele nos alerta a nós estarmos sempre prontos ao propósito do Pai. Está você pronto a cumprir o propósito do Pai na sua vida, com relação ao seu trabalho, ao seu estudo, aos seus vizinhos, aqueles que você se relaciona? Contudo, o propósito apresenta várias faces, vários momentos, várias circunstâncias. Se não estivermos bem atentos e focados nisso, vamos nos perder, vamos perder a atenção. Então, nós vamos ver nesse texto que este propósito que Deus tinha, ele apresentava várias faces. E quais eram elas? Então, neste texto, o Senhor nos dá aqui alguns exemplos, as diversas faces de um propósito e a maneira de se desenvolver bem o propósito do Senhor na nossa vida. Então, nós vamos ver alguns aspectos dos quais nós devemos nos preocupar ou não nos preocupar para desenvolvermos a vontade do Pai. O primeiro deles está no verso 4, que diz: então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer ou não fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Não há dia para fazer o bem, sábado ou domingo. Né? Algumas igrejas, sim,
se reúnem no sábado, nós nos reunimos no domingo, né? Não vamos entrar neste contexto, nesse debate, mas o importante é que para servir ao Senhor não há dia. Ou seja, se eu venho no domingo e vou me travestir de um crente, mostrando quem eu não sou, e durante a semana trato mal a minha esposa, minha filha, meu genro, aqueles que me cercam, de que adianta? Ou seja, aqui o Senhor está nos mostrando que não existe um dia para servi-lo, mas todos os dias tem que ser o dia para servi-lo. Nós escolhemos o dia de domingo para nos reunirmos, mas aqui ele nos faz um alerta. Todos os dias são lícitos para fazer o bem. Inclusive na segunda-feira, com o pior chefe que você possa ter. Aquele cara casca que você está pensando aí, é ele a oportunidade de você fazer o bem. Pessoas ao seu redor que mais fazem você ter vontade de morrer do que viver. Às vezes a gente pega umas pessoas difíceis, né? Mas é justamente nesse momento é que o Senhor quer que você desenvolva o propósito de amor, de fazer o bem. Nós vemos o quê? Que Jesus ele estava ali, na sinagoga, estavam procurando derrubá-lo, né? Estavam tramando a sua morte, ele teria tudo para falar, então vocês fiquem aí, né? Ou então a gente pensar daquele chefe, daquele colega, daquele amigo, você é muito chato, fique aí. Mas Jesus, ele não perdeu a oportunidade de fazer o bem. E eu e você não podemos perder. Porque não depende de nós, nós estamos aqui para cumprir a vontade e a propósito do Pai, como Jesus. Não existe dia nem hora, momento para fazer a vontade de Deus. Todo momento é o momento de servir e fazer a vontade de Deus, inclusive cercado por pessoas que o odeiam. Era o que acontecia. Nós temos o casal, Caetano e Ana, indo para uma terra de difícil acesso cristão, né? Aonde, por ser cristãos, são odiados. Mas cumprem, através da PIB de São Caetano, o propósito de fazer o bem aonde existe o mal. Estamos nós dispostos a, como Jesus, independente de onde for, quando for, praticarmos o bem? Aí, nesta primeira parte, nós vemos aí a primeira face de um propósito. Todos os dias temos que vivenciá-lo. Teu chefe, teu vizinho, teu amigo. Todo dia você vai plantar o bem. Na situação difícil, todo dia você vai plantar o bem. Porque é isso que o Senhor espera de mim. Isso que Jesus fez, nos deu exemplo naquele momento. Porque não adianta nós sermos sal e luz aqui dentro da igreja. Aqui dentro é fácil, né? Às vezes, dá uns pipoquinhos, né? Mas é fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Lá fora é difícil. Então o Senhor espera que você e eu venhamos fazer o bem e amarmos onde estivermos. Primeira face de um propósito que o Senhor nos ensina nesse texto. Todos os dias temos que vivenciá-lo. Essa tua dificuldade, esse teu problema, você tem que vivenciar o bem. Todos os dias, aquele ditado, água mole e pedra dura, você vai mostrar o amor até que Cristo venha, essa pessoa vá ou você vá. Né? Nós não sabemos a maneira como Deus trabalha, mas Ele trabalha. Nós vemos muitas situações onde pessoas relatam, né, que mesmo depois de muito tempo, né, a pessoa questiona, puxa vida, aquele camarada é diferente mesmo, porque eu fui tão ruim com ele a vida inteira e o cara sempre me amou. Então, nós temos que estar dispostos a fazer o bem, sempre. Esse é o primeiro aspecto.
O verso 5 vai nos ensinar aí uma outra visão. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou restaurada. Jesus nunca nos impediu ou proibiu de fazer o bem. Nunca. Não existe nenhuma proibição de fazer o bem na Bíblia. Pelo contrário, ele sempre nos incentiva a fazê-lo. Jesus sempre respondeu a ofensa, o ódio com o amor, com o bem. Aqueles homens estavam sendo hipócritas. Estavam na sinagoga, lugar de buscar a Deus, ignorando a necessidade de um próximo. Eles estavam ali, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, e estavam ignorando a necessidade daquele homem que estava com eles. E nós? Estamos na igreja, estamos antenados àqueles que nos cercam, às necessidades de todos? Estamos atentos? Ou será que às vezes a gente dá aquela entradinha, vê uma pessoa ali naquela porta, a gente entra aqui, ou está lá, entra aqui, né? Dá aquela escapadinha. Será que nós estamos realmente antenados? Aqueles homens não estavam com nenhum interesse ou preocupação com aquele homem de mão mirrada. Eles estavam preocupados com a postura que estavam tendo de forma hipócrita. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele se preocupou com aquele necessitado. Então, é nossa função, querendo ou não, gostando ou não, de fazê-lo. Jesus espera isso de mim, Deus espera isso de mim e de você. Nós somos as mãos do Pai aqui na terra. Nós somos servos, lembrando que o servo por si só não tem vontade própria. Ele executa a vontade do Pai. Então nós temos que sempre estar antenados. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Existem situações ou condições que eu coloco realmente para Deus e digo: Senhor, o Senhor sabe que eu não quero fazer isso, eu não quero falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Mas eu não estou afim. O Senhor, ele não se entristece quando você abre o seu coração para Ele. Porque quando você coloca para o Pai as suas dores e suas dificuldades, Ele se alegra porque Ele consegue trabalhar no seu coração. Mas quando eu resmungo das minhas mazelas ou das minhas dificuldades para alguém que não é Deus, isso Ele se entristece. Então leva a Deus. Você está com dificuldade em alguma área, você realmente precisa de alguma ajuda, peça ao Senhor que Ele ajude. Jesus sempre fez o bem, acima de qualquer coisa. Será que buscamos o bem alheio acima de tudo? Ou muitas vezes também somos legalistas, né? A segunda face de um propósito está aqui, que o Senhor Jesus nos ensina. Sempre vai haver pessoas que consciente ou inconscientemente vão tentar tirar você do seu foco de Deus e de sua palavra. Sempre vai existir. Pessoas que vão tentar atrapalhar, como eu disse, de forma consciente ou inconsciente, do seu foco de servir ao Senhor. Não, deixa lá. A igreja vê, a gente dá dízimo, deixa que eles olham. Né? Alguma coisa sempre vai acontecer para que eu venha mascarar a minha responsabilidade como crente. Temos que ficar atentos. Verso 6, que nos diz: os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. O diabo é inimigo do bem. Ele sempre irá se opor ao bem. Existe uma tentativa, um interesse de bem, o mal está na contra, sempre. Na realidade, nós nunca vamos ver o mal trabalhando pelo bem, muito pelo contrário. Ele, na realidade, quer que o trem descarrile. O propósito de Deus se revela a nós de diversas maneiras, através do Espírito Santo,
Mas saiba que a oposição sempre haverá. Portanto, não desanime. Poxa vida, não está dando certo, não estou conseguindo. Poxa, eu tento, não vai. Continue. Esse é um sinal de que você está no caminho certo. A oposição, ela virá. E muitas vezes irá de forma contundente e dura. Não desanime. Prossiga. Nós sempre teremos aí a oposição. Não pense que tudo vai dar certo. Pessoas vão te causar dor. Jesus conhecia a vontade de Deus para a sua vida. E isto o impulsionava. A grande realidade é essa. Por melhor que nós tentamos ser, a gente acaba sempre machucando alguém com uma palavra, com uma ação, com uma atitude. E as pessoas fazem isso conosco também. Isso é da natureza humana, da nossa natureza pecaminosa. Mas nós vemos o quê? Que Jesus, mesmo sendo machucado naquele momento por aquelas ações, ele tinha plena convicção do propósito de Deus para a vida dele. Isso o impulsionava. Você tem plena confiança e convicção daquilo de que Deus quer para você, na sua vida, a nível de família, de ministério? Você está seguro? Para que você passe por esses problemas de forma não tranquila, mas de forma resoluta, você tem que estar convicto daquele propósito que Deus tem para você. Se não está claro, peça a Deus: Senhor, preciso que o Senhor me mostre qual é o teu propósito para a minha vida. Porque eu preciso estar firmado neste propósito para caminhar. É em Jesus que nós devemos colocar o nosso olhar e o nosso pensamento. Não na terra, não no homem, nem em mim. Somente assim é que nós vamos caminhar no propósito do Senhor. Terceira face de um propósito. Toda forma de mal irá se opor ao bem. Vigie. Toda vez que você procurar fazer alguma coisa correta, o mal vai se levantar. Vigie. Ore. Fique atento. Prossiga no seu propósito. Faça o que é correto. O verso 8 nos diz: de Jerusalém e de Idumeia, de outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Há necessidade por toda parte, você precisa cumprir o seu desígnio. As necessidades estão aí. O mundo precisa ouvir a palavra do Senhor. Para isso, nós, como servos, temos que cumprir a nossa parte. É importante que eu e você venhamos fazer a nossa parte. O Senhor assim o espera. Por quê? Há muito o que fazer. As necessidades estão espalhadas por toda parte. O seu propósito abrange muitas pessoas. Veja, Judeia, Jerusalém, Idumeia, regiões do outro lado do Jordão, ao redores de Tiro e Sidom. Você, sua casa, seus parentes, seus vizinhos, seu trabalho, seu estudo. O Senhor espera que você venha abranger todas estas áreas. Ele espera e precisa que a sua influência se apresente nestes lugares. Assim que ele espera. Muitas vezes queremos nos apegar a uma região, fazer dali nossa morada. Precisamos estar em movimento, as necessidades são abrangentes. Precisamos caminhar. Para onde o Senhor tem te impulsionado? Novos desafios, novas áreas, novos estudos, que o Senhor tem te apresentado. É importante que você pense nisto. Elas são abrangentes. A quarta face de um propósito. O propósito de Deus é extenso. Nosso propósito deve ser abrangente. Eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, qual é a melhor maneira de eu atingir o teu propósito na minha vida? Me dá estratégias. Para que eu não perca tempo com coisas que não levam à tua presença. Porque, na realidade, é interessante, né? A gente recebe tanta informação o dia inteiro, né? Que já existe uma doença, né, sendo catalogada, né, que seria assim, sobre informação. A pessoa trava,
né? Existe o termo em inglês que você recebe tanta informação que o seu cérebro bloqueia. Você, na realidade, fica como anestesiado, você passa a não pensar em nada mais. Você simplesmente vira um cachorrinho de vitrine de frango ali. Você só fica olhando, você não consegue processar mais nada, você vê as coisas passarem, você fica anestesiado. Por isso que é importante nós pedirmos a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, o que eu preciso saber para aplicar na tua área, no teu projeto? Então, nós vemos aí que depois que Jesus subiu ao monte e chamou os seus discípulos, aí eu peço, emprestado do pastor Wagner, o versículo 13, que não está na minha, mas eu preciso para complementar a minha ideia da colocação. O versículo 13 diz, depois de subir ao monte, e chamou aqueles que ele quis e vieram para junto dele. O verso 13, o propósito de Deus para nossas vidas sempre abrange outras pessoas. Isso é fato. O propósito de Deus sempre abrange outras pessoas. Nós nunca devemos, nós não conseguimos desenvolver nada grandioso sozinhos. Até podemos desenvolver alguma coisa. Perceba que a palavra de Deus, a palavra reino, conota pessoas. Né? Você não tem um reino ou um reinado com um rei. Não é um reinado. Se não tem súditos, se não tem as outras áreas que cercam o reinado, não é um reinado. Então, a própria palavra reino conota isto. Jesus, ele na realidade não fez nada sozinho, ele sempre estava acompanhado com seus discípulos, estava acompanhado de pessoas. E é interessante que ele chamou para si 12 pecadores e os transformou em discípulos. Muitas vezes você pode pensar que não é suficientemente capaz de fazer a obra de Deus. Realmente não é. Mas através da obra do Espírito Santo na sua vida, você pode fazê-lo, segundo a vontade do Pai. E não só capacitou a ser discípulos, mas os ensinou e deu-lhes a autoridade para que eles o ajudassem na obra. Na realidade, Jesus precisava? Não, mas ele deu esse privilégio a mim e a você, de estarmos transmitindo a palavra do Pai. A autoridade repartida, dons, ministérios, poder, visão de Deus, enfim, a graça de Deus é repartida sobre a vida daquele que está inserido em um grupo. O poder de Deus não visa só o indivíduo, mas abrangente sobre a igreja, sobre o coletivo. Aí eu quero falar com você que está em casa. Você é abençoado? Claro que é abençoado. A palavra de Deus assim o diz. Mas a palavra de Deus também nos diz que estar no grupo, estar inserido em um grupo, em um ministério, o trabalhar, Deus derrama bênçãos de forma diferenciadas para esses grupos que aqui se desenvolvem. Essa é a grande realidade. Participar daí é bom? É bom. Mas é como assistir um banquete pela janela, pelo vidro do restaurante. É muito legal, mas você está aí e nós estamos aqui. O que eu quero dizer com isso? Porque você venha aqui, venha fazer parte desta igreja que se reúne, que trabalha, que se divide em ministérios, que tem a oportunidade de perceber e receber a bênção de Cristo através da vida de outros irmãos. E vocês que estão aqui, assim também o fazem. Quando nós participamos de grupos, nós estamos crescendo, nós estamos nos ajudando, nós estamos orando e estamos cooperando um com o outro. A quarta face de um propósito é o propósito de Deus para a nossa vida passa sempre por outras pessoas. Tudo aquilo que Deus tem por você passa pela vida de outros. Assim como Jesus caminhava abençoando,
o Senhor nos mostra aqui neste trecho de Marcos que ele assim continuava, distribuindo o bem frente ao mal. Que nós possamos realmente estar pensando nesse trecho que lemos. Na realidade, Jesus ali, ele curou aquela mão ressequida. Mas hoje ele está aqui. E ele pode estar olhando para uma área da sua vida que está ressequida. Uma questão espiritual, uma questão moral. Você talvez era mais fervoroso, você talvez lia mais a palavra de Deus, você talvez se alegrava mais em estar na presença do Pai, você lia mais a sua palavra, e talvez o Senhor esteja olhando e vendo em mim, não uma mão mirrada, mas uma área ressequida na minha vida, uma área mirrada, que antes eu cuidava, hoje eu já não cuido mais. Que realmente nós possamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que através do seu Santo Espírito ele venha nos sondar e venha nos mostrar, Senhor, para que eu possa cumprir o teu propósito. Existe alguma área em mim que está ressequida, que não está sendo producente, alguma área que o Senhor necessita que eu volte, que o Espírito Santo esteja mostrando e tocando em seu coração, para que assim como ele fez com aquele homem, ele possa dizer a você, se você quer que eu toque nessa parte ressequida da sua vida espiritual, vem aqui, que eu vou fazê-lo. Com certeza o Senhor fará. Aquele homem, ele se levantou e foi, mas é importante que você também se levante e se coloque diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu também preciso que o Senhor me toque nesta área, para que eu possa fazer o bem, como o Senhor nos ensinou, aonde estivermos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos, Senhor, por tudo que tem nos dado. Tu sabes, Senhor, do desejo do nosso coração, as dificuldades que temos, Senhor. Muitas vezes não temos uma área ressequida, mas temos, Senhor, talvez uma área só boa e todas as outras ressequidas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a entendermos a Tua vontade, a fazermos o Teu propósito, o Teu querer. Ó, Pai, que Teu Santo Espírito possa nos tocar, para que nós possamos, ó Pai, ser restaurados, Senhor. Tu precisa de servos que venham, ó Pai, trabalhar na Tua obra, distribuindo o amor, fazendo o bem, Senhor. Nos ajuda a fazer o bem, Senhor. Independente de quem for, de como for, quando for. Mas que nós possamos mostrar a Tua graça. Nos ajuda a espiritualmente estarmos curados, Senhor. É a minha oração, Senhor. É o que eu te peço em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.